O pior cenário do mundo. Sim, você tem uma máquina aqui chamada cérebro que é capaz de fazer com que você, sim, projete essa cena e faça com que você vivencie nela como se ela fosse real. Sim, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu falo sobre temperamentos, sobre a roda dos temperamentos, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essa cena, né, essa cena negativa, essa realidade que a gente projeta com tanta facilidade em decorrência dessa pecinha chamada cérebro, né? Que faz com que a gente fique vivenciando esses lados negativos, né? Essas cenas negativas que muitas vezes nem acontecem. E se você é uma melancólica, diga-se passagem, você projeta essa cena e vivencia essa cena com muito mais frequência, com muito mais naturalidade. É fácil para você que é melancólica vivenciar com muito mais frequência essas cenas negativas. É óbvio que se eu me torno uma pessoa que ganho conhecimento, entendo como é o meu temperamento, quais são as suas características e como a minha mente funciona, por isso que a gente precisa entender a roda dos temperamentos, lembrando que a roda dos temperamentos, ela vem juntar, ela vai fazer a junção dessas características dos temperamentos que a gente encontra nos livros, mas para além disso, eu preciso entender neurocientificamente, né, como que a minha mente funciona, né, como é que a espiritualidade atua na minha vida. Por isso que a roda dos temperamentos, quando a gente entende o mecanismo dela, ela consegue fazer com que eu administre a minha vida com maior sabedoria. E aí, obviamente, entre essas cenas, né, essas tendências de ficar no pessimismo muito mais característicos, talvez, das melancólicas. Mas isso tem uma explicação e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Porque, afinal, as melancólicas têm essa tendência de ficar projetando essas cenas negativas com maior frequência. E ressalto aqui mais uma vez, não é que os outros temperamentos não fazem isso, eles fazem também, mas é mais gostosinho para as melancólicas projetar esse cenário. E por que isso? Porque a melancólica ela tem uma mente mais criteriosa, mais crítica sobre as coisas. Então, obviamente, é muito mais fácil para elas poder analisar vários possíveis cenários. E, obviamente, quando eu analiso vários possíveis cenários, dentro desses vários possíveis cenários, tem os cenários negativos. Então, não é que as melancólicas têm uma tendência maior de ficar vendo as coisas de forma negativa. Não é sobre isso. É sobre a mente da melancólica que ela vai funcionar dessa forma. Né? Então, isso é ruim? Obviamente que não. Porque se eu tenho uma mente mais criteriosa, que eu consigo analisar mais possíveis cenários de um determinado coisa que vai acontecer, eu posso administrar os possíveis cenários e direcionar para aquilo que mais faz sentido para mim. Só que acontece o quê? Que na maioria das vezes as melancólicas elas não têm esse conhecimento de que existem vários possíveis cenários e que, ok, sabendo disso, agora eu vou colocar o meu foco e a minha energia para que aconteça o cenário que mais faz sentido para minha vida. Por que elas não sabem disso? Porque elas não sabem, e obviamente talvez você que tenha outro temperamento também não saiba, que existem leis universais que regem a minha vida aqui dentro da Terra, dentro do ser espiritual, né, e físico que eu sou. E uma delas é a lei da dualidade, ou seja, da polaridade, né? Dentro da lei da polaridade, o que ela me fala? Que tudo tem dois polos. Tudo. Aquele negócio de pensar na energia feminina e masculina vem dessa lei, né? Obviamente que eu não estou falando aqui de sexo, eu estou falando de polaridades. Então, dentro de uma mesma polaridade, uma régua. Ó. Dentro de uma mesma polaridade, dentro de uma mesma coisa, régua, eu tenho esse lado e eu tenho esse lado. Eu tenho lados positivos e eu tenho lados negativos. E vamos ressaltar aqui de forma muito superficial que positivo e negativo é apenas o meu entendimento. É apenas aquilo que eu nomeio como positivo e negativo, ok? Porque isso aqui é para uma outra oportunidade. Mas voltando dentro da lei da polaridade, eu sabendo que essa lei da polaridade existe, que tem coisas que são positivas, tem coisas que são negativas, o que eu, melancólica, vou pensar? Ok, existem vários possíveis cenários de uma coisa acontecer, ok? A melancólica que não sabe dessa lei, o que ela faz? Embora ela veja todos os possíveis cenários, ela vai se atentar
ao negativo. Por quê? Obviamente você não quer que uma coisa ruim, aspas aqui de novo, né? Aconteça na sua vida. Então ela vai colocar o seu foco todo no polo negativo, na cena negativa. E aí o que acontece? Acontece que outra lei do universo vem para corroborar, para validar aquilo que ela está pensando. Ok, se você está pensando, se você está dando foco naquele cena, naquele cenário, naquele resultado negativo, o universo começa a te trazer, a aproximar de você. Você faz com que você gere comportamentos que vai validar aquele cenário negativo. Então vai falar, olha, tá vendo? Bem que eu estava sentindo. Nossa, bem que eu percebi que isso ia acontecer. E isso vai te dando cheques na sua lista, vai te confirmando que aquele cenário ruim era o que ia acontecer. Esse comportamento, ele tá ligado, assim, essa mente criteriosa, essa capacidade das melancólicas de ver vários cenários dentro de uma mesma coisa e se fixar dentro daquele negativo, porque eu coloco o meu foco ali dentro e, portanto, esse cenário negativo tem uma tendência maior de acontecer. Quando eu entendo a roda dos temperamentos, que eu conheço a minha mente criteriosa que tenho, a minha potência que eu vou colocar, né, de conseguir ver vários cenários, juntar sabendo dessa lei universal, né, que é a lei da polaridade, e falar, ok, eu sei que existe a lei da polaridade por trás desse meu pensamento. E que, portanto, mesmo que tenha cenários negativos, cenários que eu não quero que aconteça, eu não vou colocar o meu foco ali, entenderam? Eu já sei, eu já tomei posse que esse cenário negativo pode acontecer. Mas o que eu posso fazer para ajustar o meu comportamento e as minhas ações para que esse cenário negativo não aconteça? Talvez o cenário melhor que existe também não vai acontecer, mas você pode trazer os dois para um cenário mais ou menos. Isso chama-se sabedoria de vida. É eu entender essas leis universais que regem tudo que a gente vive aqui na Terra, saber do meu comportamento como, né, características do meu temperamento. E ok, eu sei que eu não vou deixar de ver assim a vida. Eu sei que eu não vou deixar de pensar assim sobre as coisas que vão acontecer na minha vida. Afinal de contas, é muito mais fácil eu ver a vida dessa forma. Então, por que eu vou ter que mudar essa minha forma de ver as coisas de forma criteriosa, de ver o negativo da vida? Ver o negativo da vida é bom, pode ser maravilhoso, porque, ok, eu tomei posse que pode acontecer esse cenário, mas o que eu vou fazer com isso? Isso te dá um superpoder, talvez, que os outros temperamentos nem saiba que existe. Porque, talvez para eles vão ver só o cenário positivo. E vão se fixar tanto nesse cenário positivo que às vezes também não conseguem fazer com que esse cenário positivo se torne concreto. E aí o que acontece? Eles vão se frustrar, porque o cenário mais ou menos não foi previsto por esse outro temperamento que não tem uma mente tão criteriosa como você, melancólica. Então, muitas vezes falam assim para mim, ai Ana, por que o melancólico é tão pessimista na vida? Isso é tão ruim, eu queria mudar isso. Mas você quer mudar porque você não consegue usar ele da forma adequada, você usa ele da forma errada. Por quê? Porque você não tem conhecimento sobre a roda dos temperamentos, sobre como usar essas leis universais para que você possa aplicar as características do seu temperamento, que não vai mudar, mas eu posso aplicá-lo de uma forma correta. Então tá bom, mesmo eu sabendo que o cenário ruim acontece, pode acontecer, é um possível cenário, eu vou ajustar o meu comportamento, eu vou administrar as minhas ações para que esse cenário ruim não aconteça. Mais uma vez, o bom pode ser que também não aconteça, mas eu posso fazer com que um intermediário aconteça, entendeu? E aí eu tiro esse sofrimento, eu paro de sofrer por ter essa tendência e achar que eu só vejo o lado ruim das coisas. Eu não vejo só o lado ruim, eu vejo só o lado ruim se eu não souber das leis que regem a minha vida por aqui. E aí, obviamente, eu vou ficar fixa num cenário ruim, vou começar a dar cheques, dar valor, dar sentido para esse cenário ruim e bem provável que ele vá acontecer. Então, eu tô aqui para dizer o que para você? Que esse pessimismo da melancólica
é tudo uma questão de olhar para o pessimismo. Se eu olhar para o pessimismo e entender que ele vai acontecer porque eu vou dar foco e eu vou dar forma a esse possível cenário, eu vou direcionar as minhas ações e o meu foco para que aquilo realmente aconteça e ele vai acontecer na sua vida. Mas, se eu pego o pessimismo da melancólica para analisar os vários cenários que eu tenho diante de um objetivo, diante de alguma coisa que eu preciso fazer, eu olho de forma pessimista esses possíveis cenários, essas possíveis cenas, e aí eu faço o quê? Agora eu vou administrar esses cenários para que eles aconteçam da melhor forma possível. Então, o pessimismo, embora essa palavra seja rotulada, seja envolvida de uma carga extremamente negativa, por que eu não posso olhar para o pessimismo com um olhar mais amoroso, de maior acolhimento, no sentido de tipo, beleza, eu vou aproveitar o pessimismo e vou trazer esse benefício do pessimismo para a minha vida. Porque lembra, tudo é dual, tem dois polos? O pessimismo também tem dois polos. Se eu pegar o pessimismo no lado extremamente negativo, o que eu vou falar? Eu só vou ver coisas ruins. Mas se eu pego o pessimismo do lado positivo, o que eu falo? Ok, eu conheço o possível cenário ruim e agora, diante disso, eu tomo posse e eu vou ajustar o meu comportamento para que esse polo tão negativo não aconteça como resultado daquilo que eu quero, tá? Então, cuidado quando você pensa em pessimismos das melancólicas, né? A gente tem um rótulo, um viés de querer negar, né, as nossas características. Não, pegue o pessimismo seu, melancólica, coloque aí no seu colinho e fala, não, agora eu vou usar esse pessimismo, essa criteriosidade de ver as coisas, essa minha capacidade de projetar vários cenários possíveis de acontecer ao meu favor. E aí, diante de vários cenários, eu vou pegar aquilo que melhor faz sentido para mim e eu vou ajustando as ações do meu comportamento para que aquele extremo do cenário ruim não aconteça. Isso é sabedoria. Isso é a roda dos temperamentos que faz acontecer na tua vida. Embora hoje a gente tenha um boom de explosões de pessoas falando sobre temperamentos na internet, as pessoas falam sobre características dos temperamentos. E o que vai adiantar eu falar para você assim, olha, a melancólica é uma pessoa pessimista. Se eu não te der uma noção, se eu não te der uma solução, se eu não te der um conhecimento do que fazer com esse pessimismo. Saber características do temperamento, você não precisa nem ler 2 livros. Com um livro só sobre temperamentos, você vai conseguir ter acesso a todas as características dos temperamentos. Mas o que isso vai mudar na sua vida? O que você vai pegar, né, melancólica? O que você vai pegar do pessimismo para melhorar a tua vida? Muito pelo contrário. Às vezes você pega o pessimismo e ao invés de te ajudar, isso pode te trazer mais dor e mais desconforto por saber que naturalmente você tem um olhar mais pessimista para a coisa. Mas é mais pessimista porque eu sou do mal, porque eu só consigo ver as coisas negativas da vida? Não. É porque você tem uma mente mais criteriosa, uma mente mais analítica para as coisas. E, obviamente, é natural que você vai ver vários possíveis cenários. E, obviamente, vai ver o cenário ruim também. Agora, se você não tem esse conhecimento, se você não sabe que a sua mente funciona assim, você vai ficar, obviamente, presa nesse cenário mais negativo, sem saber o que fazer com ele, achando, obviamente, que você é uma pessoa que sempre vai ser negativa na vida. Então, tome posse desse conhecimento, entenda que tem uma lei chamada Lei da Polaridade, são 7 leis universais que regem o nosso universo e os nossos comportamentos, tudo que a gente faz, alguma dessas leis estão agindo né, por nossas ações, pelas nossas ações, né? Estão embasadas, estão sustentadas nessas 7 leis. O pessimismo, ele não deixa de estar dentro da lei da polaridade. Quando eu entendo a lei da polaridade, eu entendo o que é o pessimismo, ser pessimista na vida não é ruim. Ser pessimista na vida me torna uma pessoa sábia, porque eu consigo, de forma analítica, de forma criteriosa, analisar cenários, direcionar ações, fazer as coisas acontecerem e trazer daquele possível cenário ruim para um cenário mais adequado para aquilo que me faz bem, né? Isso te torna uma pessoa mais sábia. Concorda comigo? Será que vocês já tinham pensado
pessimismo sobre esse viés, sobre esse olhar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.